Fala galera, como é que vocês estão? Olá, olá, olá! Nessa noite de quinta-feira. Bom, gente, eu espero que vocês estejam bem. Hoje é o nosso penúltimo dia de workshop. Já estamos no final, nem parece. Passou muito rápido, eu acho. Não sei se pra vocês passou muito rápido, mas pra mim sim. E hoje vai ser basicamente o último dia, assim, de aula. Porque amanhã a gente vai fechar com chave de ouro conversando com o Sr. Maurício Ruiz, da Shauna Pitch, que é uma pessoa incrível, que sempre me ensinou muito. E ele faz sons maravilhosos, trabalha em jogos super legais, então a gente vai estar falando com ele. Além disso, ele é 100% pistola, então ele vai vir aqui reclamar de várias coisas. Vai falar que não convidem ele pro churrasco, ele não gosta. E ele não tá afim de encontrar você no café perto da casa dele. E não sei não, hein? Brincadeira, gente. O Maurício é um amorzinho. Ele só é pistola mesmo. Mas ele é amorzinho, eu prometo. E hoje, então, a gente vai falar sobre, né, o que falta. Tudo bem, você tem toda essa informação, você faz sound design, e aí? E agora? Como é que você consegue os clientes? Como é que você consegue se dar bem no mercado? O que eu faço agora? Vamos conversar sobre todas essas coisas, que eu sei que muita gente se sente perdida em relação a isso. Eu acho que principalmente porque eu conheço poucas pessoas, né, pelo menos, poucas pessoas aqui no Brasil que trabalham só com sound design, não é meu caso, inclusive, mas eu conheço muitas poucas pessoas que trabalham só com sound design, né, e afins, e é uma coisa diferente, né, tipo, se você for contratado pra um jogo, você não vai poder falar, olha, eu faço a música e o sound design, então eu faço só o sound design. Então eu acho que vocês vão gostar da aula de hoje. Todo mundo quer sempre saber de dinheiro, trabalhos e tudo mais, ainda mais no Brasil. As coisas estão caríssimas. Então hoje falaremos sobre tudo isso. Me apresentando de novo pra vocês, muito rápido. Eu sou a Dani Serrano, pra quem não me conhece. Sou sound designer. Eu também trabalho como musicista, mas hoje a gente vai falar sobre sound design. Então eu sou sound designer. Eu sou pianista, amante de gatos, amante de game design. Eu trabalhei em alguns jogos como Super Megbot, o Moonleap, o Wirewalk. E atualmente eu trabalho como freelancer na empresa canadense, a Shauna Pitch. Opa! Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje nós temos o tema e depois? E agora, né? A gente já sabe, já pegou a técnica, a gente já fez as coisas, como que a gente atrai clientes, como que eu consigo trabalhos, como que eu consigo ser respeitado nesse setor do mercado que é sound design. Hoje a gente vai ver como estudar, real, oportunidades, trabalho, né, no trabalho e como conseguir mais clientes. São coisas bem interessantes. Eu acho que muita gente eu falo por experiência própria, porque eu já estive nesse lugar, né? Que você sabe ali as coisas e você fala, tudo bem, eu trabalho. E aí qualquer oportunidade de trabalho parece, uau, que coisa linda, que coisa incrível. Eu já caí em várias furadas por causa disso, inclusive. Mas a gente começa a... É necessária experiência pra você saber o que pode ser bom pra você, o que pode ser ruim pra você, e se você deve arriscar ou não, quais trabalhos você pode arriscar ou não. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente pode falar é sobre orçamento, como criar um orçamento. Acho que muita gente tem dificuldade nisso, então a gente vai falar primeiro sobre orçamento antes de falar sobre as outras coisas. Então, a primeira coisa que você precisa é descobrir o que o cliente precisa e o escopo do jogo. O escopo do jogo é tudo que vai ter no jogo. Então, assim, o jogo é um jogo 2D, é um jogo 3D, alguém vai implementar, você vai fazer o sound design, quem vai fazer a música, quantos efeitos sonoros tem. Gente, não vou falar todo cliente, mas 90% dos meus clientes sempre subestimam a quantidade de efeitos sonoros que se pode ter num jogo. É muito incrível. As pessoas sempre falam assim, vai ter tipo 15 efeitos sonoros, 7 efeitos sonoros. Não vai ter. Vou dar um spoiler pra vocês. Não vai ter. Então, todas as vezes que eles já me pedem um orçamento e eles falam assim, mas é pra 8 efeitos sonoros. Eu falo assim, gente, ó, vou falar pra vocês.
É muito difícil que tenha só 8 efeitos sonoros no seu jogo. Porque efeitos sonoros, eles brotam. Eles são piores que ratos. É deselegante falar de ratos aqui? Já não sei. Mas eles brotam das coisas assim, sabe? Eles vão sair do ralo e vão sair de todas as coisas. A pessoa esquece, às vezes a pessoa esquece que tudo que tá se mexendo, assim, tudo que faria som tem que ter som. Então tudo que você tem que comunicar pro jogador tem que ter som. Então não vão ser 8 efeitos sonoros, não vão ser 10 efeitos sonoros, não vão ser nem 20 efeitos sonoros. Provavelmente vai ser mais. Eu acho que muita gente. Se tem essa. Se começou essa mentalidade no Brasil de fazer jogos bem simplificados para poder fazer mais jogos em menos tempo e poder ganhar experiência com isso. O que eu acho válido. Mas muitos desses jogos são, tipo assim, over simplificados. E aí algumas pessoas já vieram fazer o orçamento, tipo, não, mas meu jogo é bem simples, então vai ter, tipo, 10 efeitos sonoros. E, tipo, não vai ter. Não vai ter 10 efeitos sonoros. E a pessoa começa a querer repetir efeitos sonoros de uma coisa pra outra. Enfim, começa a ficar não legal. Então, existem esses trabalhos por aí. Às vezes é interessante pegar, não sei. Mas eu sempre acho legal que o nosso papel seja orientar também o cliente falar, olha, vai ser muito difícil de isso acontecer e provavelmente vai ter mais. E aí, bom, se a pessoa também não quiser, não vai ter muito o que fazer, né? Um cliente no final decide o que ele vai ter no jogo dele ou não. Mas você sempre pode orientar a pessoa e falar, olha, seria mais legal se a gente fizesse efeito sonoro pra isso e tal. Ou, olha, provavelmente vão surgir mais do que esses efeitos sonoros e tal. Nunca vi um jogo que tem menos do que, sei lá, 50. Se tiver, é porque tem coisa errada. Eu já vi alguns, Maurício. Eu já vi mais do que eu deveria ter visto nessa vida, infelizmente. Então eu acho que é sempre legal você orientar o cliente, a pessoa que tá falando com você. Esse é meio que nosso papel também, né? Proteger o nosso trabalho e se responsabilizar por fazer um bom sound design pro jogo. Às vezes a pessoa vai concordar com você, às vezes não. Mas eu acho que é sempre legal a tentativa, pelo menos. Pelo menos você falar com a pessoa, olha, vamos conversar, não acho que isso vai funcionar, ficaria mais legal por causa disso. E aí você explica de toda a questão de comunicar com o jogador e tudo mais, enfim. Tem uma conversa com ela, no final, se ela não quiser, aí você vê se você gostaria de continuar com esse cliente, o que às vezes vale a pena, ou se não. Tipo, eu já trabalhei em vários jogos, assim. Vários não, mas eu já trabalhei com pessoas onde era tipo assim, tá bom, já vi que essa pessoa aqui vai ser do jeito que essa pessoa aqui quer. E então é isso, então vamos fazer desse jeito e tal. Já precisei de dinheiro, então eu acho normal essas coisas, mas definitivamente não é coisa que você vai colocar no seu portfólio. Esses jogos. Então você descobre o que o cliente precisa e o escopo do jogo. Então você fala assim, me fala o que você tá precisando, me explica assim um pouco o jogo, né? Vamos dizer assim, que a pessoa tem me mandado e-mail. Fala, por favor, me explica que não sei o quê, como é que é a história, o que você tem de jogo, etc. A pessoa vai me explicar o que tem, muitas vezes ela nem sabe o que tem. Você pode oferecer pra ela, você jogar o jogo e talvez fazer uma lista. Você pode oferecer pra ela fazer uma lista base e aí conforme aumentando vocês vão fazendo novas listas, novos pagamentos e novos contratos. Você pode confiar em tudo que ela falou e é isso. Enfim, tem várias maneiras que você pode fazer. Muito provavelmente o primeiro orçamento não vai ser o completo. Então eu acho legal sempre deixar em aberto, assim. Olha, provavelmente vai dar mais do que você está esperando ou qualquer coisa do tipo. E aí você cria um orçamento baseado nessas informações. Você pode criar um orçamento no Google Docs. Eu comecei a criar no Canva. Tipo, eu peguei um preset do Canva de orçamento. Se você colocar lá no Canva, tipo, orçamento, aparecem vários. Eu peguei um preset, mudei, fui
fui mexendo, eu faço muito isso no Canva. Fui mexendo nas cores, fui mexendo na letra, não sei o quê. E aí eu meio que criei, assim, um preset meu de orçamento, onde eu vou meio que mudando as informações e escrevendo coisas diferentes pro cliente. Eu acho legal, porque eu acho que, assim, quando você recebe um orçamento bonito, você tá mais disposto a pagar o preço daquela pessoa. Eu acho que, principalmente por causa do tempo que a pessoa colocou ali, sabe? Tipo, carinho, assim. Tipo, ela não foi e te deu um valor, assim. Eu não gosto mesmo de fazer isso. De, tipo, cara, pegar e dar um valor pra pessoa. Cara, faz muito tempo que eu não faço isso. É. Faz muito tempo que eu não faço isso. Acho que faz uns bons anos que eu não faço isso. Ah, eu acho que principalmente porque passa um pouco de. Não não assim, antiprofissionalismo, mas acho que talvez uma inexperiência, sabe? É legal, tipo, que você possa pensar nessas coisas, que não seja do tipo assim, ah, quanto é essa bala? Ah, essa bala é 15 centavos, sabe? Tipo, não vai ser uma coisa, tipo, lojinha. Então, eu acho legal você, tipo, poder pensar nas demandas, poder pensar na pesquisa que você vai fazer, poder pensar em todas essas coisas. Então, você vai criar um orçamento baseado nessas informações. Você decide onde criar e tal. Eu sempre gosto de colocar no orçamento, tipo, além do valor, eu coloco também por que seria interessante trabalhar comigo, o que eu posso fazer pro jogo, essas coisas. Eu acho que isso é uma coisa bem legal da pessoa saber. Você meio que dá uma explicada também o que você faria, né? Tipo, o que tá incluso naquele orçamento. Então, tem o trabalho de pesquisa, tem o trabalho de feedback, ou sei lá o quê. Tem todas essas coisas. Então, eu acho bem interessante essa parte, né? De conversa com o cliente, de ver se tá no jogo, tá legal. Então, não é só fazer o som, né? O nosso trabalho não começa fazendo o som e nem termina quando o som tá pronto. Aí vamos lá assim, o cliente aceitou meu orçamento, está tudo certinho e tal. E a gente fez um contrato. Gente, não trabalhem sem contrato. Por favor, por favor. Por favor, não façam isso. É, a chance de você se dar muito mal é muito grande. E além disso, os clientes que são mais profissionais, eles já sabem que vai ter um contrato. Eles já estão esperando que tenha um contrato. Então você não vai surpreender ninguém pedindo ou enviando um contrato, sabe? Aquela pessoa já fez isso com outras pessoas, outras coisas e tal. E é importante. Não é porque você não acha que a pessoa é confiável, não é porque você não confia nela, não é porque você acha que ela vai te passar pra trás ou vice-versa, não é nada disso. É porque é uma coisa, é um processo, entendeu? É um processo que vai proteger vocês. Não é porque, eu não sei se essa pessoa parece confiável, então eu não vou fazer um contrato. Faça um contrato. Até porque você parece mais profissional se você chega assim, olha, eu só vou trabalhar com contrato assinado. É uma coisa. É uma coisa que, por exemplo, eu faço isso. Tipo, às vezes a pessoa fala, mas se você quiser fazendo, eu falo, não, eu espero o contrato pra ficar mais certinho e tudo mais. Pra ficar acertado que tudo que vocês vão fazer ali, o que você vai fazer, quantas. Se vai ter variação do som. Quer dizer, obviamente sim, né? Mas deixar acordado direitinho. Se você vai implementar, se não vai implementar. Qual o valor que você cobrou, se você cobrou no final, se você cobrou por som, etc e tal. Quantas refacções você vai fazer. Então, assim, até 3 vezes eu posso refazer esse som. Depois, 3 vezes, adiciona um valor extra e tudo mais. É muito importante que tenham essas coisas no contrato e que no contrato também vocês coloquem o direito de poder usar esse trabalho de vocês como portfólio, uma vez que esse trabalho já estiver lançado no mundo, né? Com a autorização da pessoa que está desenvolvendo. Então, é muito importante que vocês façam um contrato. É uma etapa essencial, assim. É só vocês pensarem que se vocês vão alugar uma casa, se vocês vão comprar um carro, qualquer coisa, vocês assinam um contrato. Se vocês vão se ensinar sei lá, participar de um curso de 6 meses, você vai assinar lá um contrato. Não é porque a pessoa duvida de você. É porque é isso. E existe para que todas as partes sejam protegidas. É uma coisa de praxe já, né? É só mais uma etapa que vai passar. É só por garantia. Muitas vezes, às vezes vocês não vão assinar contrato, vai ter tudo bem.
Mas às vezes vocês vão assinar contrato e não vai estar tudo bem e não vai ter nada que proteja vocês. Então, assinem contrato. Só o fato de ter o contrato, a outra pessoa que talvez poderia passar a perna em vocês já não vai fazer isso, sabe? Ou já pensa 2 vezes. Porque ela pensa, tem um contrato aqui que não sei o que, eu posso acabar me ferrando com isso. Então, usem contrato, por favor. Então, vamos lá. Aí, vocês fizeram um contrato, assinaram um contrato, etc e tal. Aí, o que eu faço? Eu falo com a pessoa que me contratou e falo assim, olha, é o seguinte, vamos fazer uma reunião, eu gosto de fazer uma reunião com a pessoa, né? Se a gente já não tiver conversado antes e tal, tipo uma reunião em voz mesmo. Principalmente pra falar sobre referências, estética e tudo mais. Muitas vezes a pessoa não vai saber qual a referência ela quer, ou se existe já uma estética que ela quer seguir ou não. E aí é seu papel dar uma de Sherlock Holmes e descobrir isso e guiar a pessoa por isso. Então, uma coisa que eu faço, que eu gosto bastante, eu separo várias referências, assim. Eu não gosto de mostrar pra pessoa na hora. Eu não gosto de mostrar a pessoa na hora da call, porque eu acho que ela precisa de um tempo pra pensar. E talvez na hora da call ela meio que concorde comigo, porque ela está sob pressão. Talvez ela não goste, mas ela não sabe porque ela não gosta. Então eu gosto de enviar pra ela isso antes, por e-mail, por mensagem, no inbox, seja qual for, né? E tipo assim, olha, esse vídeo aqui eu gostei disso. Essa referência aqui eu acho legal por causa disso. Essa estética eu acho que pode combinar por causa disso. Sabe? Não só manda os links, pelo amor de Deus. Mas explica pra ela mais ou menos qual é a sua ideia. E aí, diz que tá mais ou menos explicado, mas quando vocês vão conversar com a pessoa, vocês vão explicar tudo isso pra ela. Aí, assim, se ela já não tiver uma referência ou estética, se ela tiver, veja a referência estética dela, veja se funciona ou não, se você acha que funciona ou não, se você poderia seguir ou não, e aí você conversa com ela, se sim, se não, sabe? Não é um tabu dizer não pra pessoa que te contratou. Então, se vocês acham que aquilo não vai funcionar, digam que não vai funcionar, expliquem por quê e deem uma outra solução. É importante que vocês não falem, tipo, isso não vai funcionar. Por quê? Cara, porque eu tô te falando que isso não vai funcionar, entendeu? É que, tipo, você não entende as coisas porque você não é uma pessoa de áudio, mas eu tô te falando que não vai funcionar. Não, explica pra ela e explica da maneira mais a maneira mais didática possível para que ela entenda, lembrando que a gente é a pessoa de som. O nosso trabalho aqui é fazer som e é conversar com o cliente. O trabalho do cliente não é entender de som. Não é entender de som. O trabalho dele é contratar a gente pra uma coisa, né, e se comunicar com a gente e ter o jogo pronto. Muitas vezes a pessoa vai ter opiniões diferentes da sua e não é um tabu você discordar dela. E vocês sempre podem chegar ao meio do caminho. Claro que existem clientes mais difíceis, clientes mais fáceis. E se o cliente realmente não concordar com você, não for com as suas ideias, não estiver funcionando a relação de vocês, você pode simplesmente chegar pra pessoa na maior educação e falar, olha, eu gostaria de agradecer que você chegou até mim e a gente fez esse contrato e tudo mais, etc. Mas eu acho que a nossa relação não tá funcionando. E, infelizmente, eu não vou mais poder trabalhar com você. E aí vocês veem qual a parte legal disso. Se você já recebeu um adiantamento, você devolve o adiantamento pra ela. Ou ela paga uma parte. Enfim, né? Uma parte que já foi feita, ou qualquer coisa assim. Eu acho que é muito importante que você e a pessoa com quem você esteja conversando tenham uma minimamente boa interação, assim. Então, é legal você poder conversar com ela, quais são as suas ideias, por que suas ideias estão ali, e conversar sobre as ideias dela também, e ouvir as ideias dela e pensar se aquilo é legal ou não é legal. Enfim. Aí o quarto passo é a criação dos sons. É quando você faz todos os sons lá na DAW, editou, pediu, fez as variações, fez o negócio todo e tal. O último passo é implementação no jogo, se você estiver implementando, senão a pessoa vai estar implementando, e o teste final no jogo. Uma coisa muito importante é não só entreguem as coisas, explica direitinho, principalmente se não for você que estiver implementando.
Explica direitinho assim, por exemplo, se eu tenho um som que ele é uma cutscene, então quando esse som começa, a partir de qual momento esse som começa, a partir de qual momento ele tá ali sincronizado, e aí você vai ter que passar isso para as pessoas. Esse som da cutscene é um som único que vai tocar do começo até o final, e ele vai começar sei lá, no primeiro frame de não sei o que. Você pode falar isso. Ou se for um som de uma magia, alguma coisa assim, que for um loop, e aí no final tem um cache. Então você explica, esse som aqui é um loop que vai tocar a partir do momento que tal, a partir do primeiro frame da animação que for o cache, o som do loop vai parar de tocar e esse daqui vai começar a tocar. Então você tem a responsabilidade também de ajudar ela a entender o seu pensamento e ajudar na lógica básica, assim, de pelo menos que ela possa implementar os seus sons no jogo e não ficar uma coisa totalmente jogada, do tipo assim, tá, eu enviei os sons, meu Deus, você não tá conseguindo implementar, ai, e agora, sabe? Então, e a pessoa sempre fica mais, amor, pode abrir a janela. Eu vou abrir. A pessoa sempre fica mais feliz também quando você faz uma coisa de uma maneira atenciosa, assim. Eu acho que todos nós ficamos, né? A gente gosta de ser tratado de uma maneira atenciosa por quem tá nos atendendo e a gente tá basicamente fazendo um atendimento também, né? Só que é um atendimento artístico. Como chamar atenção sem trabalhos anteriores? Eu já aprendi como fazer o orçamento, já aprendi como fazer todas as coisas, já aprendi o espaço e tal, mas eu não tenho nada pra chamar atenção. Então, a primeira coisa... Nossa, gente, desculpa. Hoje eu vou ficar bocejando. Porque eu tô muito cansada. Eu tô, tipo assim... Porque amanhã não é sábado. Meu Deus. Então, a primeira coisa que você deve fazer, né? O nosso trabalho de efeitos sonoros, de sound design e tal... ele não é um trabalho tão comum quanto os outros, né? Então, tipo assim, sei lá, você quer trabalhar como vendedor de uma loja. Você vai lá, entrega seu currículo, a pessoa vê o que você faz, quais são as coisas que você tem, o que você pode agregar na loja, suas experiências passadas, tudo mais. Em sound design, não é muito assim. Por exemplo, eu passei na Shona Pictures, eu estou trabalhando lá como freelancer. Em nenhum momento eles pediram meu currículo e em nenhum momento eu entreguei meu currículo também. O que eles viram foi o meu site, né? Que tá lá todas as coisas, se eles quiserem ler sobre mim, perfeito. E se eles só quiserem ver o meu vídeo de Sound Effects Real, ou seja, é um videozinho básico onde tem ali o seu trabalho, um vídeo não muito grande, assim, 1 minuto, mais ou menos. Quando começa a passar dos 2 minutos, eu já perco a paciência, gente. Eu não sei se é porque eu tenho TDAH, mas eu acho que muitas das pessoas que contratam são assim também. Então, mantenha num 1 minuto e meio ali, mais ou menos, sabe? 3, 4 jogos, 10, 15 segundinhos de cada jogo, isso vai adiantar pra vocês. Lembrem que a pessoa que tá contratando vocês, provavelmente ela não vai ver só o seu trabalho, mas de um monte de pessoas. Se for uma empresa grande, talvez centenas de pessoas. Então, o tempo dela vai ser muito importante também. Então, se você fizer um vídeo de 2 minutos, um vídeo de 4 minutos, ela vai se cansar, ela não vai ver tudo e ela vai achar chato. Então, veja... faça um vídeo que seja minimamente funcional. Pode ter a apresentação dos jogos, pode ter se é um redesign, se é um jogo que já lançou, que vai lançar, o que você quiser. Com poucos segundos de cada jogo, para que não passe muito lá dos 1 minuto, 1 minuto e meio por aí. E no final do vídeo, o seu e-mail, ou um site, ou contato para que a pessoa possa te contatar. Caso ela tenha visto seu vídeo no YouTube, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no TikTok, sei lá, em qualquer lugar. Então, um Sound Effect Reel, basicamente isso. É um vídeo curtinho, que ele vai ser a vitrine do seu trabalho. Cara, eu não sei, porque eu não posso afirmar aqui com certeza pra vocês, se alguma empresa pediria currículo, talvez sim. Sei lá, talvez uma empresa gigante, como a Rockstar, não sei.
Ninguém nunca pediu pra mim. Isso eu sei. Ninguém nunca pediu pra mim. Então, o currículo é mais fácil de você montar do que o Reel de Sound Design. Então, já tem o Reel pronto. Já tem o Reel pronto pra você poder aproveitar as oportunidades. Então, ele vai ser a coisa principal do seu trabalho. Ele vai ser o seu portfólio. Vai ser o que a pessoa... vai ver e vai entender como coisas que você já fez e tudo mais, e vai gostar ou não vai gostar. Empresas grandes e médias podem pedir. Jogos indies não tão pedem. Mas jogos indies não pedem muito. Então, é mais ou menos isso que eu falei mesmo. Esse Reel, ele pode ser de ressonorização de jogos. Então, é um redesign, que nem a gente fez do Minecos, por exemplo. Vocês podem escolher qualquer jogo. Qualquer jogo na medida do possível. Vou explicar a vocês por quê, mas vocês podem escolher qualquer jogo. Vocês pegam, baixam a gameplay do YouTube ou tem a gameplay aí com você, do seu computador. Sonoriza essa gameplay. Não sonoriza... Gente, pelo amor de Deus, não sonoriza, tipo assim, 1 minuto de gameplay. Não sonoriza, tipo, 30 segundos de gameplay. Vai dar um trabalho do caramba e não vai ficar tão interessante quanto vários jogos diferentes. Então, você sonoriza aí 10 segundos, 15 segundos no máximo. Eu acho que no meu Reel tem coisa de 8 segundos, tem coisa de 12 segundos. Nem todos os jogos têm a mesma milimetragem de segundos, porque, sei lá, não precisa, você escolhe essas coisas. Você baixa, ressonoriza isso e bota lá no seu portfólio, e aí você bota lá, que é um redesign pra não ficar confuso para as pessoas. Às vezes a pessoa não conhece aquele jogo e ela pode pensar que você trabalhou nele. E talvez dê alguma treta, alguma coisa assim. Você bota lá que é um redesign e qual jogo, né? E tudo mais. Então, vocês podem fazer essa ressonorização de jogos. Eu falei quase todos os jogos, porque eu não recomendo, sob nenhuma perspectiva, que vocês peguem jogos que têm sons icônicos. Porque vai ficar ruim. Não tô falando que vai ficar ruim porque seu trabalho vai ser ruim, mas porque a pessoa já vai ter expectativa daquele som. E não importa se seu som seja melhor do que o som do Super Mario, a pessoa vai preferir o som do Super Mario, porque ela já tá acostumada com aquilo. Então, eu não recomendo esses jogos. Sonic, Mario... não sei, sons onde as pessoas conhecem muito algum som específico, assim, ou seja, muito hypado, as pessoas já tenham aquilo. Eu, sinceramente, não recomendo nem um pouco que vocês façam isso. Sempre vai soar errado. A chance de só ser decepcionante para a pessoa que vai estar vendo é muito, muito grande. Eu não acho que é necessário vocês fazerem isso com vocês mesmos. O Thomas falou aqui de pegar várias pequenas partes interessantes do mesmo jogo. Eu acho... o Maurício falou que ele fez isso com o The Witcher 3. Eu acho que eu fiz isso com todos os jogos que eu fiz no meu Reel. Eu fui pegando várias partes interessantes e fui colando pequenos clipes um atrás do outro, pra não ficar uma coisa tipo assim, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos é o personagem andando, aí no final tem um tiro. Então, lembrem de pegar sempre os clipes mais interessantes, as coisas mais legais que vocês tenham pra mostrar, mas ao mesmo tempo alguma coisa que não seja grande demais pra você sonorizar, tipo, além do seu alcance. Eu tinha vontade de ressonorizar uma porrada de som do Tekken, péssima ideia. Jogo de porrada parece ser complicado mesmo. Jogue pelos seus pontos fortes. Então, escolha jogos. O Taneco até falou isso ontem. Escolha jogos que você gosta de fazer, onde você quer ouvir o som, que você gostaria de trabalhar, jogos que você gosta de jogar. Eu acho isso muito legal, porque a gente meio que vai jogando pra onde a gente já tem coisas muito fortes, mas ao mesmo tempo mostra diversidade. Pra não ficar, por exemplo, essa pessoa só fez um Reel 2D pixel art, e é só pixel art. Ou, essa pessoa aqui fez jogos 3D AAA. E aí tem, sei lá, Red Dead, GTA... não sei, Tomb Raider, e tipo, todos têm mais ou menos a mesma estética de sons. Então é legal vocês mostrarem diversidade, eu acho que principalmente em estilo de jogo e em câmera do jogo. Então mostra que você sabe fazer 2D,
Mostra que você sabe fazer 3D. Se você não souber, aí paciência também. Então mostra só o que você sabe fazer. Mas eu acho sempre interessante mostrar essa diversidade do tipo assim, a outra pessoa, toda vez que sai de um jogo e vai pro outro, é uma coisa nova pra pessoa. Ela pensa, uau, nossa, quero ver como é que vai ficar o som desse jogo. Então, eu acho bem legal o processo de escolha dos jogos. Eu acho que é sempre muito, muito, muito importante. Porque você tá escolhendo ali estrategicamente o que você vai fazer pra se dar bem ali no final e impressionar as pessoas. Então, quando eu fui fazer do meu Reel, eu pensei muito em quais jogos eu ia fazer o redesign, muito mesmo. E uma das coisas que eu fiz, eu sabia que muita gente esperava de mim coisas mais fofinhas e bonitinhas e tudo mais. E eu falei, tudo bem, o primeiro jogo vai ser isso, vai ser Slime Rancher, mas depois a gente vai tomar um outro caminho. E foi pra um outro caminho de gore, ao mesmo tempo tinha batalha, ao mesmo tempo tinham coisas diferentes e estéticas completamente diferentes. Então, eu acho bem interessante isso. Eu acho que a cada jogo que passa você vai meio que surpreendendo a pessoa de um jeito diferente. E isso é bem legal, você vai mostrando que você tem bastante diversidade no seu currículo, bastante experiência nessa diversidade. Porque pensa, se uma empresa vai contratar vocês, um jogo, não, talvez não. Se ele gostar do som que você fez ali, talvez o jogo dele seja parecido e beleza. Mas uma empresa vai te contratar, ela vai querer uma pessoa que trabalhe nessa empresa que possa cumprir diferentes papéis ali. Não papéis de diferentes trabalhos, mas assim, que saiba fazer o jogo 2D, mas ao mesmo tempo, se tiver o jogo 3D, ela consegue também. Se tiver não sei o que, ela consegue também. Então, é uma coisa bem interessante pra você já mostrar pra pessoa que você, cara, você é o pacote completo, entendeu? Não precisa de mais ninguém, apenas você. E quanto mais planejamento você tem, menor quantidade de surpresas agradáveis no caminho. Então, não peguem um vídeo de 15 segundos. Cortem os clipes, deixem eles mais interessantes, passem um tempo nisso, passem um tempo pensando, de longe, assim, tipo, olha meio que de longe, vai num dia, depois vai no outro e você pensa, tá interessante isso daqui? Tá legal isso daqui? Pensa nisso, porque quanto mais planejamento você tiver, menor vai ser a quantidade de surpresas agradáveis no seu caminho, porque às vezes você vai pegar uma coisa grande demais e você não vai conseguir fazer, ou vai ser muito cansativo, ou algumas partes não vão ficar tão legais. Então lembra que tudo tem que ser consistente, não importa o jogo que você tá pegando, todos os sons têm que serem bons. Então não mostra, tipo, um jogo muito bom, e outro mais ou menos, e outro legal, e outro é meio ruim também. Não faça isso, porque isso vai acabar te prejudicando demais. Então passa bastante tempo neles, bota lá a sua cabeça, nossa, agora eu mudei de estética, agora eu tô fazendo isso, preciso fazer isso, preciso me concentrar nessas coisas, né? Todo esse caminho de planejamento, fazer um reel não é fácil, não é uma coisa que vocês vão fazer em um dia. Talvez não seja uma coisa nem que vocês vão fazer em uma semana. Eu acredito que o meu foram 2 semanas e algo, trabalhando direto. O Maurício falou que ele passou um mês no reel dele, que ele mandou pra Shell na Pitch. Então, é uma coisa que demora tempo mesmo, que você precisa trabalhar e precisa colocar energia nisso. O Maurício falou de ter mais de um reel também, eu concordo. E ter sempre alguns atualizados, assim, de tempos em tempos, tipo de um ano em um ano, um ano e meio. Acho que é legal, e principalmente se você tá trabalhando em jogos, você vai adicionando esses jogos mais legais no caminho. Ah, Dani, jogo de Game Jam pode ter no Reel? Pode, se o jogo for legal. Se o jogo tiver uma arte não tão legal, não tão polida, ou umas animações meio nada a ver, mesmo que seus sons estejam bons, não vai ajudar muito a você. Então, se você não tem jogos com uma... Pelo menos que o visual seja legal e que chame a atenção das outras pessoas, eu recomendo fazer um redesign. Eu acho que vai ser melhor pra você, para as pessoas que não conhecem, apesar desse seu jogo ser muito legal. Muito, 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 muito importante. Você não vai ficar rico em um ano. Talvez nem em 2 anos. Talvez nem em 3. Trabalhar com game audio, principalmente sound design, é uma coisa que precisa de muita disciplina e muito estudo. Então, eu acho que principalmente sound design, todos nós sabemos que música
né? É um exercício. Então você tem que treinar aquele instrumento de novo, e de novo, e de novo, e de novo, pra ficar bem, pra ficar bom nele, né? E ir melhorando. E quando você para de treinar, você você começa a esquecer e você começa a perder o jeito das coisas. E sound design é a mesma coisa. Você só ganha experiência, você só ganha conhecimento, você só ganha técnicas, você vai melhorando suas técnicas, fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Então, experiência de mercado, experiências de trabalhos, experiências tratando com pessoas de game jam, ou experiências com reel, experiências com exercício. Tudo isso vai te ajudar a chegar lá. Então, é preciso muita disciplina, muito estudo. Não faça do tipo, eu fiz um reel de sound design e eu não tô conseguindo mais trabalhos em sound design, por isso eu não posso treinar sound design. No trabalho não é hora de você treinar sound design, é para estar pronto fora do trabalho e você ir se atualizando com o tempo. Trabalho não é o lugar para aprender nada. Trabalho é o lugar para você fazer um negócio legal, ficar maneiro, entregar para a pessoa que te contratou e a pessoa achar muito legal. Então, tem essa disciplina e esse estudo para fazer fora também. Então, às vezes você é uma pessoa que é musicista, quer fazer sound design também. Eu conheço muitas pessoas que são musicistas, querem fazer sound design, mas fica um negócio do tipo, eu gosto muito de fazer música, mais ou menos sound design, então eu não treino muito sound design, e aí fica uma coisa meio desequilibrada, assim, mas a pessoa acaba trabalhando como os dois. Então, se você é musicista, coloque disciplina e estudo em sound design. Só vai melhorar você fazendo reel, só vai melhorar você fazendo efeitos sonoros, fazendo exercício, testando plugins, testando o que você gosta, pegando referências, estudando, pesquisando tudo isso. E parece muito trabalho, e é mesmo muito trabalho. Ninguém falou que sound design era pouco trabalho. Eu acho que algumas pessoas têm essa mentalidade aqui no Brasil, de que sound design é tipo fazer som, ou colocar o som, e que é uma coisa mais fácil do que música, uma coisa menos artística do que música. E não é. É uma coisa que demora tempo, é uma coisa que demanda muita disciplina, que demanda muito estudo, muito exercício. Então, Maurício falou aqui exatamente. Pensar no design como aprender instrumentos. Se você quer ficar bom, você tem que treinar. Exatamente. Se você toca piano uma vez a cada 2 semanas, você não vai pra um barzinho falar que você é pianista, porque você vai passar vergonha. Então, não faça isso em trabalhos. Inclusive, Maurício tá aqui falando, talvez você nunca fique rico com áudio. É a realidade. Eu vou. Vocês não sei. Brincadeira, gente. É brincadeira. Mas é um trabalho que muitas vezes vai ser chato, que vai ser cansativo, que vai ser maçante. Mas se você gosta daquilo, se você trabalha com aquilo, se você se empenha naquilo, é uma coisa muito legal. É uma coisa bem, bem maneira. Eu, por exemplo, por mais que eu às vezes pense, sound design, meu Deus, eu não aguento mais fazer ambiência, ou eu não aguento mais fazer esse som de Foley de uma coisinha pequenininha, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu não trabalharia com outra coisa agora na minha vida. Não tô falando de música, eu tô falando de não fazer joguinhos. Então, é uma coisa que você tem que gostar mesmo. E se você não gostar, eu acho que talvez não seja o trabalho pra você, sabe? Eu acho que fica muito claro quando você não gosta muito da coisa, mas tá fazendo por causa do trabalho, ou por causa do dinheiro, ou porque você acha que deve, ou porque alguém disse que você tem que fazer. Então, é uma coisa que faça se você gosta, né? Sabe quando a gente escuta a música de alguém, a gente fala, tipo, parece que essa pessoa nem quis fazer essa música, sabe? Tipo, nossa, foi meio preguiçosa essa letra, ou meio preguiçosos os acordes, ou meio preguiçoso esse ritmo, qualquer coisa sobre essa produção. Dá pra saber a mesma coisa com sound design, fica muito claro em sound design. Então, às vezes a gente acha que tá enganando as pessoas, a gente não tá enganando ninguém. Então, eu acho legal você fazer se você gosta. E não é um trabalho convencional, por isso envolve skills não convencionais. Então, você vai ter que lidar com equipes, você às vezes vai ter que lidar com um diretor falando o que ele quer ver de você, o que ele espera do som. Você vai ter que lidar com clientes. Então, você vai ter que ser uma pessoa minimamente, não sociável, mas educada.
e que saiba resolver problemas com toda certeza. É um trabalho com cliente. Como qualquer trabalho com cliente, você está resolvendo alguma coisa para essa pessoa. Quanto mais educado e gentil você for com ela, melhor ela vai valorizar mais o seu trabalho e ela vai gostar mais de trabalhar com você e vai te recomendar para mais pessoas. Então é importante. Inclusive, não confundam ser gentil e ser educado com ser um yes man ou algo do tipo. Você não vai falar sim pra tudo. Ninguém quer que você fale sim pra tudo. Por favor, não fale sim pra tudo. Se a pessoa quer que você faça coisas em algum prazo absurdo e você não tá disposto a isso, ou você tá disposto e ela não quer pagar esse dinheiro, ou qualquer que seja um negócio, se você não tá se sentindo confortável, se você olha e fala, não é desse jeito que eu trabalho, isso não vai rolar pra mim, fala pra ela, você não é obrigada a trabalhar nos termos dela, vocês estão ali fazendo uma coisa juntos e estão trabalhando juntos. Então não é pra você falar sim, senhor, pra tudo que o cliente fala. Não é pra você trabalhar de madrugada, se você não quiser. Não é pra você ficar acordado horas e horas pra fazer alguma coisa, ou sei lá, sem comer, ou sem sair de casa, ou com um crunch absurdo, ou sei lá mais o que pode ser. Não é nada disso. Ou trabalhar por muito pouco. Ou com prazos muito apertados. Não é nada disso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre gentileza e educação, que é uma coisa que a gente tem que ter. A gente deveria ter com todas as pessoas. Mas, principalmente, como um trabalho que atende clientes, você tem que ter. Então, por favor, não façam esse papel. E se alguém está exigindo que vocês façam esse papel, pula fora, porque isso é muita furada. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa. E você tem necessidades, e você tem o seu jeito de trabalhar. E você não tem que se encaixar no jeito de outras pessoas trabalharem. E no meio de jogos, muitas pessoas podem achar que é meio que tipo, mas tô fazendo o jogo, então tem que ser assim. Ou eu te contratei, então tem que ser assim. Ou eu estou te pagando, então eu tenho que fazer valer o seu tempo, ou qualquer coisa assim. Não é desse jeito, por favor. Se a pessoa tá falando desse jeito com vocês, dá uma cortada nela, ou então demite ela mesmo, porque já vai tarde. Então, 5 passos para ser um ótimo freelancer de game áudio. Freelancer, para quem não sabe, é quem trabalha por demanda. Então, assim, eu sou minha própria empresa e eu trabalho quando um cliente me contrata pra fazer o som do jogo dele. Eu vou lá, faço o som do jogo dele. Acabou o som do jogo. Valeu, falou, está tudo certo, ótimo. E eu passo pro próximo trabalho. Isso é ser um freelancer. Então, o primeiro passo, o mais importante de todos, tem um bom portfólio. O Maurício aqui já falou, você pode ter vários reels. É sempre legal que você tenha uma diversidade dos seus reels, que eles sejam muito impressionantes. Eu acho muito importante ter um site. Hoje em dia tem vários sites que são gratuitos, você pode colocar lá, você pode fazer no Wix, no Squarespace, não sei, nesses coisas de site da vida. E tudo bem, às vezes fica assim, sei lá, Wix, blá 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 blá, barra o seu site, ai que vergonha, que não sei o que. Mas foda-se, é melhor você ter um site do que você não ter at all. Então no seu site é sempre importante que tenha versão português, versão inglês, caso você trabalhe para gringos. E além disso também, que tenha meio que assim, primeira coisa do seu site, ter o vídeo de reel de portfólio ali. Primeira coisa, a pessoa entrou, ela tem que ver isso. Viu isso, beleza? Ela quer saber mais sobre você, se quiser colocar onde você trabalhou, ou o que você gosta de fazer, uma coisa sobre você pra pessoa poder te conhecer, ou suas redes sociais, ou alguma coisa assim, é uma coisa legal, mas eu acho que dá muito mais impacto quando você manda pra pessoa um site do que quando você manda um vídeo no YouTube. Então, um site é legal. Pensem no site. Hoje em dia dá pra fazer vários de graça, inclusive com vários modelos, então não tem que saber programar, não tem que saber fazer nada. Eu uso o Wix, eu estou bem feliz com o Wix, mas eu sei que também eu conheço pessoas que usam o Squarespace e... não sei mais. Blogspot? Não sei mais. Mas tem um monte de coisa de site. Se vocês colocarem, tipo, website no Google ou alguma coisa assim, com toda certeza vocês vão achar vários. E aí vocês escolhem o de vocês. WordPress, né? WordPress, estamos falando.
O Maurício falou uma coisa muito importante. O site dá pra dar a sua cara. Então a pessoa meio que já vai te conhecendo um pouquinho. Então faça um site bonitinho. E, gente, tipo, tem todos esses layouts. Eu não sei programar. Eu não gosto de tecnologia. E eu não aprenderia programação. Então. Mentira, porque eu já aprendi. Mas não aprenderia de novo programação. Não agora, pelo menos. Então, você tem lá vários layouts e você meio que vai arrastando as coisas pro seu site. Então, é importante. Eu acho que é bastante importante isso. Mantenha uma rotina de fazeres organizada. E eu acho que isso é essencial, porque quando a gente é freelancer, a gente meio que escolhe o nosso tempo e não pode ser uma coisa do tipo assim, eu tô trabalhando no jogo e agora estou trabalhando no jogo, então eu tô aqui trabalhando, não sei o que, trabalhando nesse jogo, etc. Eu terminei de entregar as coisas pra esse jogo, mas eu não tenho mais nenhum trabalho, então eu não vou fazer nada na semana. Não faça nada na sua semana. Pensa como um trabalho mesmo, um trabalho normal, que seja, tipo, meio período, ou que seja um período inteiro, né, tipo, de 9 às 5, algo assim. Mas acorda, tem uma rotina, estude. Se você não tá tendo trabalho, estuda mais, cara. Tipo, pega esse tempo pra você poder estudar, pra quando você conseguir um trabalho, você cobrar melhor e mais. Então, se você não tá tendo coisas, faça esses afazeres, faça exercícios, procure, estude, treine produção, essas coisas assim, que vai te fazer chegar mais longe, mais rápido. E mantenha meio que uma rotina minimamente organizada ali, coisa que funciona pra você, pra não ser do tipo assim, caraca, essa semana passou e eu nem fiz nada, eu acho que eu fiz tipo uma música, ou eu fiz 2 efeitos sonoros, ou qualquer coisa assim. Saiba como se vender na internet. Eu acho que isso daqui eu falo não como se vender na internet, do tipo assim, você tem que postar, você tem que ir lá no Instagram e no Twitter e fazer uma conta de TikTok, fazer dancinha e ser engraçado e que não sei o quê. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta disso. Falo que gente que gosta, gente que não gosta, eu falo, tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta de fazer. Então, quando eu digo saber se vender na internet, é você ter um portfólio maneiro, esse portfólio estar no seu site estar bonitinho. Ele tá no YouTube também, porque vai que as pessoas acham no YouTube, não sei. Se você quiser, às vezes, colocar no Twitter ou qualquer coisa assim, mas pelo menos pra você ter um lugar onde a pessoa possa te encontrar. Isso é importante. Então, não pensem assim, eu tenho então que postar no Instagram, eu tenho que fazer stories, ou eu tenho que twittar todo dia, ou eu tenho que fazer um vídeo no TikTok. Não, isso não é, gente, isso não é um requisito. Vocês têm que saber fazer som, e vocês têm que ter um bom portfólio, e minimamente ter lá a sua vitrine que vai ser o seu site. Isso que eu falo de saber se vender. Você tem que ter essas coisas. Todo o resto não é nenhum bônus. É uma coisa, é uma escolha. Não é um bônus, é uma escolha. Tem gente que gosta de fazer isso e tem gente que não gosta de fazer isso. Eu, por exemplo, gosto de fazer isso. Eu acho muito legal. Eu acho que eu, por exemplo, tinha muito medo de, sei lá, tirar uma foto, nossa, tirar selfie. Eu lembro que um dia os meus amigos fizeram uma corrente no Facebook, onde você ia marcando uma pessoa e a pessoa tinha que tirar selfie. Aí marcava outro e tirava selfie. E aí eles me marcaram pra ver se eu ia tirar do lugar da selfie, porque eu não gostava de tirar. E eu coloquei a foto de um gatinho, tipo, com vinho, assim. Tipo, ele todo sassy, assim, com vinho. E, tipo, a legenda, no. Então, assim, eu era essa pessoa, mas eu tinha muita vergonha das coisas. Eu tinha muita vergonha de mim, eu tinha vergonha da minha voz, eu tinha vergonha de como eu falava, eu tinha vergonha da... eu tenho vergonha da minha dicção até hoje. Quando eu vejo meus vídeos, eu falo, gente, como que alguém entende o que eu tô falando? E a minha dicção é péssima. Então, vergonha, insegurança, a gente sempre vai ter. Os filtros do Instagram estão aí pra melhorar isso, obrigada. Mas eu acho que se você quer fazer isso, pensa, sabe? Eu quero, eu gostaria. Se você pensa que, eu gostaria, mas eu me sinto inseguro, tudo bem, você vai treinando aos poucos, de vez em quando vai tirar uma foto, de vez em quando faz um vídeo. Às vezes faz, sei lá, um story, você não precisa ficar colocando sua cara nas coisas também. Agora, se você não quer fazer, mano, nem tenta. Sério, não tenta. Pega esse esforço todo, bota no seu site, deixa o seu site legal lá, tipo, minimamente agradável com a sua cara.
ele com uma versão português e inglês, bota no seu reel, no seu estudo, nas suas coisas, bota essa energia nisso, porque não, é uma coisa que não é um requisito. Ah, e Dani, mas não tem gente que te acha por causa do Instagram, ou por causa do Twitter, ou por causa da Twitch? Sim, mas e aí? Tipo, eu não sei, eu não acho que isso é medida de sucesso. Várias pessoas me conheceram assim, e ao mesmo tempo, várias pessoas que eu conheço conseguiram um trabalho não sendo assim também. O próprio Maurício nunca fez isso e nunca nem vai fazer, eu tenho certeza. Se colocar um TikTok na frente do Maurício e falar assim, Maurício, tô te gravando, faz a dancinha, ele vai te jogar esse celular na tua mãe, entendeu? Ele nunca vai fazer isso. E ele começou a trabalhar na Shana Pitch. Então a gente vai dizer o quê? Ai, que o Maurício nunca ia conseguir trabalho porque a gente tava fazendo isso. Então, eu acho que principalmente ser gentil com as pessoas, conhecer as pessoas, assim, que estão nesse mercado. Então, às vezes, participar de um grupo, ou às vezes conversar com uma pessoa que você gosta, ou que que se interessa pelo trabalho, alguma coisa assim. É muito mais importante do que você ter que fazer stories, ou fazer um vídeo, ou qualquer coisa assim. Se você quiser, faça. Isso pode ajudar, sim. Mas são dois caminhos bem diferentes e é muito questão da sua escolha do que você queira fazer. E continua estudando. Isso é uma coisa muito importante. Nunca pare de estudar. Foi o que eu falei. Não aprenda no trabalho. Então, se você não sabe uma coisa, treina isso antes. Tenta ver isso antes. Por exemplo, se você tem uma oportunidade aí, tá lá numa oportunidade, por exemplo, assim, ó, o Maurício, ele colocou um dia, assim, no grupo de efeitos sonoros que tem no Slack. Gente, tem esse jogo aqui, esse jogo é muito legal, que não sei o que, a Shana Pitch não pode pegar. Eu estou aqui recolhendo e-mails e informações, etc e tal, pra pessoas, você pode mandar seu portfólio e se o Gordon vai mandar pra essa pessoa e se a pessoa gostar, ela vai falar com você. Beleza. Mas era para sound designers que não eram iniciantes. Ai, mas eu sou um sound designer iniciante. Eu gosto de sound designer, mas eu não tenho muita experiência. Eu não fiz muitos reels, eu não fiz muitas coisas. Então, eu não tenho muita dessa experiência. Eu ainda sou iniciante. O que eu faço? Você vai mandar mensagem pro Maurício? Não. Você vai estudar. Você vai estar pronto para a próxima oportunidade. Porque é assim que fazemos aqui no Brasil. Se a gente não tá pronto agora, a gente vai estar pronto depois. Então, você sabe que essas oportunidades estão vindo. Elas sempre é uma palavra muito forte, mas elas podem continuar vindo ou não, né? Não sei, as oportunidades são uma coisa meio doida, né? Mas eu também não sei o futuro. Mas se prepara para a próxima. Você viu que tem uma, você fala, isso daqui é interessante. A próxima vez que isso vai acontecer, eu já vou estar mais bem preparado. Então, esteja preparado para isso. Não desanime porque você não se encaixa nessa vaga. Ou, sei lá, porque às vezes alguma vaga pede tenha trabalhado em não sei quantos jogos, ou tenha trabalhado no jogo AAA, ou não sei o que. Tudo bem, às vezes essa vaga não é pra você, às vezes outras vão ser, e o que você puder fazer para que seja pra você, né, pra aumentar o seu valor, assim, vamos dizer, como sound designer, você pode fazer. Continue estudando, continue sempre a nadar. E como chegar lá? Então, número 1, que eu acho muito legal, acho que principalmente pra quem nunca fez jogo, nunca participou de nada, participar de Game Jams pode ser uma coisa bem legal. Eu participei de muitas Game Jams da minha vida, tipo, mais de 15, com toda certeza. Eu não gosto. Não é que eu não goste, tipo, odeie, mas eu realmente sou uma pessoa que não sabe trabalhar sob pressão. Eu odeio trabalhar sob pressão. Mentira, eu não sei não. Eu sei, mas eu odeio. Eu odeio do fundo do meu coração. Eu odeio ter que ficar na madrugada acordada fazendo coisa. Eu odeio não ter tempo pra parar pra comer. Eu odeio dormir pensando que eu vou ter que fazer no outro dia. Eu trabalhar no final de semana e na segunda-feira eu tenho que voltar pro meu trabalho. Então, assim, Game Jams são legais, na medida do possível. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta muito. O legal da Game Jam é que você conhece as pessoas que estão trabalhando no grupo, então você conhece uma parte do mercado que tá ali, você tem uma experiência de trabalhar com essas pessoas, às vezes é uma experiência boa, às vezes você tem uma experiência ruim, talvez o seu jogo saia, talvez o seu jogo não saia, mas de qualquer maneira você vai ganhar essa experiência de como lidar com as pessoas, e no final você vai ter meio que um negócio pronto ali no final, o que é interessante, né? Tipo, é interessante
depois desses 2 dias, pelo menos você tenha o seu jogo em algum lugar, ou tenha feito efeitos sonoros pra alguma coisa. Então, sei lá, pode ser interessante. Então, participe de Game Jam se você quiser. Eu acho legal. Eu acho que assim, pelos vezes uma vez. Pra você ver como é que é o feeling. Tem Game Jams que são maiores, que são de uma semana, são de um mês, e tudo mais. Tem algumas que são de um final de semana. Eu participei de uma Game Jam que era mais de um final de semana e foi um pesadelo. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, mas eu também não sei se eu vou participar de outras Game Jams. Uma coisa muito importante é... A única Game Jam que eu acho que eu participaria de novo, assim, de vez em quando eu penso todo ano, talvez eu participe, é a Woman Game Jam e a Wii Game Jam. São Game Jams muito importantes e elas são exclusivas para o público feminino, trans, não binário ou pessoas de gênero não conformista. A Wii Game Jam é meio que um braço da Woman Game Jam, então ela é mais voltada para pessoas que são trans masculinos, pessoas não binárias e pessoas de gêneros não conformistas, e a Woman Game Jam é mais para mulheres cis, mulheres trans, ou pessoas também não binárias e pessoas de gêneros não conformistas também. Ai, Dani, mas isso não exclui o mercado? Não, não exclui o mercado. Durante muito tempo, esses grupos foram marginalizados e até hoje são. Eu acho que a situação já foi pior, mas ainda é muito ruim. Eu acho que muitas pessoas são super positivas nisso. E eu acho que às vezes é um pouco de desserviço essa super positividade. Porque a gente meio que ignora, assim. Então é algo do tipo: mas a Ingrid já foi bem pior. Hoje em dia a Lena Raine está aí para provar. E a Lena Raine, ela representa a Lena Raine. Ela não é um símbolo da vitória feminina. Talvez ela seja um pouco, mas ela não é um símbolo da minha vitória como pessoa, por exemplo. Então, seria a mesma coisa que eu dizer, bom, mas os homens têm muitas coisas, tipo, eles têm o Steve Jobs pra representar eles. Tipo, o que você tem a ver com o Steve Jobs? Porra nenhuma. Então, não é um movimento de exclusão da comunidade. Acho que a Woman Game Jam surgiu de uma época, principalmente, onde vocês tinham várias Game Jams presenciais. E as pessoas desses públicos não se sentiam seguras, tanto pelo fato de serem abusadas fisicamente nas Game Jams, como o fato de serem abusadas verbalmente, às vezes não serem respeitadas ou serem tratadas como menos, só porque elas faziam parte de um desses grupos. Então é legal que você tenha ações afirmativas para que essas pessoas tenham uma oportunidade. Nossa, mas eu queria participar da Woman Game Jam, é tão legal. Sim, é ótimo que você ache a iniciativa muito legal. Você, infelizmente, não pode participar, mas você pode participar de todas as outras Game Jams. Não é uma questão de exclusão da comunidade, mas sim de inclusão e uma ação afirmativa de uma coisa que já está em déficit. Então, não adianta a gente pensar por esse lado. A Woman Game Jam é uma Game Jam, inclusive, que eu recomendo muito se vocês se encaixarem em algum desses públicos para participar, porque é uma Game Jam que não é competitiva, as pessoas que estão lá mentorando estão ali para ajudar, principalmente. Todo mundo vai ser muito gentil com você e muito respeitoso. Eu acho que às vezes isso não acontece em outras Game Jams, algumas que eu participei, inclusive, nem meio que os próprios organizadores estavam muito preocupados com isso. Então, uma coisa bem legal para se ter e conhecer parte da comunidade e prestigiar um pouquinho o trabalho dessas pessoas. E se divertir fazendo jogos com pessoas legais, mesmo que você não conheça ninguém e tudo mais. É muito mais pelo conhecimento, a experiência e o que aquilo significa do que vamos fazer um jogo. Então eu acho que outras Game Jams são fazer um jogo apesar da comunidade, e a Woman Game Jam e a Wii Game Jam são criar uma comunidade apesar de que todos estamos fazendo um jogo. Então eu acho que é interessante, é o foco, mas não é o único foco e pode ser bem legal. Maurício falou que nunca participou de uma Game Jam na vida. Maurício, eu não consigo imaginar você participando de uma Game Jam. É uma coisa que, tipo, não passa pela minha cabeça. A mulher falou que é legal geralmente quando prêmios estão envolvidos. Eu realmente detesto. Eu participei de várias. Eu ganhei a experiência de a lifetime. Eu não preciso mais nisso. Eu acho que é uma experiência estressante, com toda certeza. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gosto muito. Já participei
de todas que eu gostaria na minha vida, talvez eu participaria da Woman Game Jam, por exemplo, que eu acho que seria divertido poder fazer um jogo com outras pessoas e tal. Mas eu não sei. Eu não gosto nem um pouco de trabalhar de madrugada, ter que acordar cedo, dormir tarde, não ter uma hora pra comer, então eu não sei sobre isso. Mas eu recomendo a Woman Game Jam e a Wii Game Jam principalmente pra todo mundo que tá buscando. E, inclusive, todo ano tem a Global Game Jam, que eu acho que é uma das maiores do mundo. Ela acontece, tipo, em janeiro. E sempre tem o local da Sampa Diversa, que várias pessoas que estão organizando, que organizam a Uma Game Jam e a Wii Game Jam, organizam também. E essa, sim, é aberta pra todo mundo e é mais para ser um ambiente mais respeitoso, mais diverso também. Então, se vocês forem fazer a Global, pensem na Sampa Diversa. A Sampa Diversa é sempre muito legal. Seja ativo na comunidade. Quando eu digo ativo na comunidade, assim, conheça pessoas, sabe? Não fique muito só no seu canto. Eu acho que conhecer pessoas, conhecer o trabalho dessas pessoas, às vezes até trocar uma ideia com elas é muito importante pro nosso crescimento, pro crescimento de outras pessoas também. Uma coisa que eu coloquei pra mim, desde quando eu fiz a minha primeira Woman Game Jam, que realmente foi uma experiência que mudou a minha vida, foi que eu seria ativa e eu falaria bem alto na comunidade, principalmente pelos meus direitos e para deixar as coisas mais diversificadas e mais justas na nossa comunidade de game áudio. Então, eu acho muito legal ser ativo na comunidade. Eu acho que é muito interessante conhecer outras pessoas, prestigiar o trabalho de outras pessoas, poder conversar com elas sobre isso também. E o mais legal também é que você vai conhecendo outros desenvolvedores, artistas e tudo mais, e talvez saia um trabalho, uma parceria, um collab daí, que pode ser bem interessante. Tenha disciplina e saiba manter as suas prioridades. Então, aquilo que eu falei de, nossa, às vezes passou uma semana inteira, eu não fiz nada. Tipo, pensa nisso, o que você fez durante a semana, sabe? O que te impediu? Não tô falando do tipo assim, o que te impediu de vencer na vida? Eu estou dizendo pra você realmente pensar, nossa, o que me impediu? Por exemplo, eu tenho TDAH. E, às vezes, os dias passavam e eu não sabia nem o que eu tinha feito. Eu tava mexendo no celular? Não. Eu tava vendo TikTok? Não. Eu tava vendo série? Não. O que diabos aconteceu com o meu dia? Então, saber o que tá acontecendo com você é importante pra você saber por que tá funcionando trabalhar ou por que não tá funcionando trabalhar. Eu, por exemplo, eu passei um tempo muito... Nossa, eu passei por uma fase... Gente, passei por uma fase... Nem lembro mais quando foi. Tipo, começou no final de 2020, eu acho. Que eu não gostava mais de fazer áudio. Eu odiava. Era um processo muito estressante. E era um processo mais estressante do que eu me sentia bem no final com o produto. Porque eu demandava tanto de mim, eu já tinha passado por tantas experiências, eu tinha passado por trabalhos estressantes, com demandas estressantes. E eu demorei muito tempo pra conseguir voltar pra mim e pensar, ok, eu não tô gostando disso, mas por que eu não tô gostando disso? E foi muito importante pra mim, porque hoje eu gosto do que eu faço, eu gosto de fazer música, eu gosto de fazer efeitos sonoros, eu gosto de fazer implementação. E durante muito tempo, eu digo assim, muito tempo, durante assim, um ano, eu passei sem realmente gostar do que eu tava fazendo. Porque era difícil, às vezes é muito difícil, às vezes fica difícil, acho que os artistas passam por essa fase. Eu lembro que o Thomas é artista também, que é meu namorado, eu perguntei pra ele, tipo, será que todo artista é infeliz e depressivo? Tipo, meu Deus, por fazer arte é tão difícil. E sound design é arte, então eu acho muito importante manter a disciplina, manter as suas prioridades, mas ao mesmo tempo pensar o porquê não tá dando certo pra você. É o seu workflow, é o seu computador, é o jeito que você tá fazendo. Cara, pode ser uma coisa ridícula do tipo assim, tua mesa tá virada de uma maneira do teu quarto que tá horrível de trabalhar. Ou, nossa, essa cadeira aqui acaba com as minhas costas. Ou, eu gostaria de ver mais a luz do sol. Eu gostaria de fazer uma caminhada, um exercício. Ou, sei lá, esse teclado tá nojento. Eu quero comprar um teclado mecânico pra mim, porque vai ser mais legal trabalhar. Ou eu vou arrumar aqui o meu escritório de uma maneira que seja mais legal de trabalhar. Então, isso é muito importante, mas lembre-se de não depender dessas coisas. A gente nem sempre vai ter o orçamento, o dinheiro, o espaço e a
força de vontade pra isso, energia pra isso. Então, tenta fazer o melhor com o que você tem. Veja pequenas mudanças que podem chegar a esse lugar. Eu acho que é muito interessante. E é isso, mantenha essa disciplina e saiba suas prioridades. Isso é muito importante. E busque ser criativo e ser interessante. Foi o que eu falei. Fica muito claro quando uma pessoa faz sound design e ela não quer fazer sound design, ou ela não gosta, ou ela não curte tanto assim, ela meio que fez só pra passar. Fica muito claro isso, muito claro de verdade. E pra algumas pessoas, talvez as pessoas vejam e você pensa, tipo, não entendi. Se você não gosta, por que você tá fazendo? É uma coisa diferente de não saber fazer. É uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é não saber, outra coisa é não gostar. E talvez você aprenda a gostar de fazer aquilo. Talvez você aprenda um jeito de você gostar. E talvez não. E eu não sei. Eu acho que principalmente arte é muito claro quando a gente faz uma coisa que não gosta. E eu não acho que isso se mantém muito. Como se mantém em outros trabalhos, assim. Tipo, advogados que não gostam de ser advogados. Ou, não sei, qualquer outro trabalho desse tipo que é mais normal, tipo biólogos que não gostam de ser biólogos, ou sei lá o quê. Eu acho que no meio de arte, quando você não gosta de fazer aquilo, é muito claro. E provavelmente a pessoa só não vai te chamar, sabe? Às vezes o seu trabalho tá legal, mas ele tá meio sem alma porque você não gostou de fazer aquilo. E ela vai pensar, não sei, eu não bati com essa pessoa. Às vezes ela vai preferir pegar alguém com um nível técnico menor, mas que realmente está apaixonada por aquilo que ela tá fazendo e tal, tipo, que gosta daquilo que ela tá fazendo. E quando eu falo gostar, gente, é essa coisa que eu falei pra vocês, tipo, eu passei um ano meio que sem gostar de fazer, tipo, odiando fazer o meu trabalho, mas não porque eu odiava game áudio, tipo, eu lembro que a minha mãe perguntava assim, mas você não quer mais fazer game áudio? Você não quer mais fazer isso? E eu falava, não é que eu não quero fazer, eu quero fazer, mas, tipo, tá muito difícil fazer. Então, tem dias onde seu trabalho vai ser muito legal, e tem dias que seu trabalho vai ser chato pra cacete. E tá tudo bem. É normal isso. Pergunta pro Maurício se todo dia dele ele gosta de fazer som, se todo som ele gosta de fazer. Não. E eu falo a mesma coisa. Tem dias que o trabalho vai ser muito legal, tem dias que vai ser um saco, tem dias que não vai sair, tem dias que você vai demorar muita coisa pra fazer, ou então você vai fazer umas coisas que são chatas mesmo, não são divertidas e tal, e isso é... não. Então, exatamente isso que o Maurício falou. Continua a ser um trabalho. Continua um trabalho. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins. Mas eu acho que é muito mais de você não gostar de fazer sound design em geral, do que, nossa, eu tô numa fase aqui que eu não gosto de fazer isso, ou que eu não tô me sentindo bem com as minhas coisas. E aí você tem que buscar por quê e tentar resolver isso. E talvez demore muito tempo, como demorou o meu, que foi um ano. Ou talvez resolva em um final de semana, não sei. E procure sempre evoluir o seu trabalho. Fazer coisas mais legais, evoluir seu nível técnico e tudo mais. Eu acho que, pra ser bem sincera, o nível técnico do Brasil esperado em sound design é mais baixo do que o nível técnico esperado fora do Brasil. E muitas pessoas preferem trabalhar aqui no Brasil e ganhar menos e não evoluir o nível técnico do que trabalhar para as pessoas lá fora e ser tipo, mas lá fora é mais competitivo, lá fora as pessoas são melhores, qualquer coisa assim. E sim, velho, sempre vai ter alguém melhor que você, mas os ganhos são maiores, os jogos que você pode fazer, às vezes, podem ser oportunidades maiores também, porque o nosso mercado tá crescendo. Não tô falando, tipo assim, não trabalhe no Brasil. Ou sei lá, não converse com desenvolvedores brasileiros. Eles são todos um lixo e ninguém paga bem. Não tô falando isso, mas eu acho que é sempre legal a gente pensar em oportunidades de evoluir o nosso trabalho. Então, mesmo que você esteja trabalhando para um jogo brasileiro, mesmo que você esteja trabalhando só no Brasil, faça seu nível de exigência ser tão legal e tão maneiro quanto o nível que a gente tem lá fora. E é isso, sabe? O seu trabalho vai ser mais valorizado, você vai ser conhecido como uma pessoa que sabe muito e que melhora muito, tá sempre melhorando o seu trabalho. Então eu acho que é uma coisa muito, muito legal isso. Por exemplo, o Pedro e a Amora e a Raid, inclusive, eles são brasileiros, eles trabalharam no Celeste, né? E eles tinham a Mini Boys e eles começaram... E, tipo, o nível deles sempre foi muito bom. As coisas que eles faziam sempre foram muito boas. Eles estavam sempre muito ativos na comunidade. E, ao mesmo tempo, eles estavam sempre buscando melhorar. E, hoje em dia, eles têm
ótimas oportunidades, tiveram ótimas oportunidades e sabem tirar o melhor delas. Então, é muito legal a gente pensar nisso. Só porque, às vezes, isso não é exigido da gente, não quer dizer que a gente pode ficar nesse ok, sabe? Nesse é o esperado. Eu acho que eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, então talvez eu esteja colocando uma exigência em vocês, e eu sinto muito por isso, peço aqui permissão e perdão ao mesmo tempo, mas eu acho sempre legal a gente ter uma versão melhor da gente, né? Tipo, uma versão mais experiente, uma versão mais preparada, uma versão tecnicamente legal e tudo mais, sempre fazendo um bom trabalho e aprendendo com as oportunidades e com os aprendizados que a gente tem. Morre aqui em Vancouver, exatamente. Inclusive, amanhã eu e o Maurício vamos falar mais disso. E aí o Maurício vai poder pistolar aqui. E aí vai ser ótimo. Se preparem. Já deixem a cerveja e a vodka do lado do computador. Então, onde trabalhar, mais ou menos. Então, falando sobre as duas maiores oportunidades de vaga, eu acredito que existem hoje, que é a freelancer versus in-house. Então, o freelancer, eu falei, é uma pessoa que é contratada, ela não é daquela empresa, ela é contratada ali para fazer um serviço. Ela faz esse serviço, termina esse serviço, beleza, falou, talvez ela faça mais coisas ou não, etc, né? Então, quais as características de ser freelancer? Como tudo, tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, primeiro, você vai ter mais liberdade. Você vai poder trabalhar a hora que você quiser, você vai cobrar o valor que você quiser. Se você quiser tirar férias, você não vai ter que... Quer dizer, você não vai ter que falar pra ninguém. Não, você vai ter que falar pros seus clientes, né? Se você estiver trabalhando com eles. Mas você vai poder decidir as suas coisas. Se você quiser sair numa quarta-feira pra ir no Parque Ibirapuera, você vai poder, né? Contanto que você esteja com tudo em dia e tudo mais. Então, você vai ter mais liberdade. Mas com essa liberdade, você vai ter mais responsabilidade também. Você vai ter que manejar a sua própria empresa ali. Então, tipo, você é a sua empresa. Então, se você está indo bem, yes, a culpa é sua. Se você está indo mal, yes, a culpa é sua. Então, tudo vai depender de você, então é uma grande responsabilidade. Se você trabalhar, você não vai comer. Se você não trabalhar, você não vai pagar aluguel. Se você tratar os seus clientes ruins, eles não vão te recomendar. Então, você tem uma grande, grande, grande responsabilidade e não vai ter ninguém para assumir essa responsabilidade além de você. Então, com liberdade, vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Exatamente isso. Você vai ter que, entre aspas, saber se vender. Então... as pessoas vão ter que te conhecer em algum lugar. Então, seja na internet, ou seja em eventos, ou seja por indicação, alguém ali vai meio que ter que te contratar ali como freelancer. Então, seja você vendo post no Twitter e buscando desenvolvedores dos jogos, ou acompanhando Kickstarter ou Discord, mas você vai ter que conseguir ali novos trabalhos. Então, isso é muito importante. Você vai ter que saber fazer isso. Não está garantido. E aí, com essa não garantia, vem a instabilidade. Que vai ter dias onde você vai ganhar... Vai ter meses onde você vai ganhar muito. Vai ter meses onde você vai ganhar pouco. Vai ter meses onde você vai ganhar nada. Se você não trabalhar ou se você não tiver trabalho. Então, você vai ter que guardar dinheiro para esses meses. Porque você não pode chegar para o seu dono do aluguel e falar... Olha, eu não vou pagar esse mês porque eu não trabalhei. Mas mês que vem eu pago. Não é assim que funciona. Então, você sempre vai fazer a contabilidade da sua empresa mesmo. Então, o que você gasta de comer, o que você pode ou não gastar, se você vai viajar, se você vai comprar um novo equipamento, se você vai pagar... Se você não, né? Você vai pagar aluguel. Ou, sei lá, às vezes você tem uma casa própria. Às vezes você mora num camping, não sei. Então... Como você vai pagar essas coisas, contas, etc e tal. Tudo isso é importante para sua empresa sobreviver, porque a sua empresa é você. E essas contas vão ser ali dentro. Elas vão estar ali, você vai ter que pensar nisso. Vai ter meses onde você vai ter muito dinheiro e vai ter meses que você não tem nenhum dinheiro. Então, assim, não pense, uau, eu fechei um contrato agora e eu ganhei 15 mil reais. Eu vou comprar 2 PlayStation 5. Um pra mim e um pro meu irmão, pra ele jogar junto comigo. E aí no outro mês você não tem dinheiro pra pagar aluguel. Então, é importante pensar em todas essas coisas. Já a vaga in-house
é uma vaga trabalhando numa empresa. Então você vai ser o contratado dessa empresa. Então essa empresa vai ter essa responsabilidade sobre você, porque direitos trabalhistas. Inclusive, quando você tem uma empresa, principalmente aqui no Brasil, se você tem uma empresa. Gente, muito importante isso. Se você tem uma empresa com horário fechado, então assim, sei lá, eu trabalho de 9 às 5, sei lá, que eu acho que é o mais normal, né? Eu trabalho de 9 às 5, eu recebo isso, eu tenho que fazer essas coisas. E você trabalha nessa empresa durante um tempo, você não é mais PJ. Não caiu nessa de colaborador, vocês são contratados. E logo vocês têm direito aos direitos trabalhistas. Então, fiquem de olho nisso, porque eu acho que surgiu essa coisa de colaboradores aí na internet. Eu vejo muito isso no Instagram, tipo, procura um colaborador e, tipo, é uma vaga in-house, só que sem assinar carteira, tipo, sem os direitos trabalhistas. Então, você está sendo passado para trás. Inclusive, se você processar essa empresa, você pode ganhar, inclusive. Porque isso é contra a lei. Então, fiquem de olho nessas coisas, porque, tipo, se vocês forem contratados uma empresa de jogos, por exemplo, pra fazer o áudio, e, sei lá, uma empresa de jogos, aí você tem um horário de coisa. Mas, sei lá, às vezes você trabalha de casa, não tem problema. Não tem a ver você trabalhar de casa, presencial ou não presencialmente. Mas você trabalha nessa empresa de jogos, só fazendo o áudio daqueles jogos e tudo mais. E aí você tem que trabalhar, tipo, sei lá, de 9 às 5, que é o mais normal, e sei lá, você tem 1 hora de almoço, uma meia hora de almoço, 2 horas de almoço, sei lá, enfim. Você tem um salário fechado e você tem coisas que você tem que fazer naquele dia. Isso não é uma vaga de colaborador, isso é uma vaga de empregado mesmo. Então, fiquem de olho nisso, porque eu percebi que algumas empresas de jogos começaram a fazer isso e isso é legal. Não caiu nessa. Então, numa vaga in-house, horário fechado. A verdade, algumas vagas, inclusive, hoje em dia já tem horários flexíveis. Então, tem empresa que trabalha 4 dias por semana. Tem empresas que não sei, que deixam você meio que escolher, contanto que você trabalhe tantas horas por dia ou tantas horas por semana. Então, assim, você tem que cumprir o horário. Isso é uma coisa importante, você tem que cumprir o horário. Você tem mais estabilidade, porque ela não pode te demitir do nada. Então, assim, não é eu começo um mês dessa empresa, no outro mês eu não tenho nada, né? Direitos trabalhistas. Pode ser que aconteçam períodos de crunch, principalmente em empresas maiores. Isso é uma coisa que acontece no Brasil, no mundo, na real, né? E de games, que são empresas grandes. Quando chega perto de um jogo, no lançamento de um jogo, eles botam um funcionário pra trabalhar de novo, sem horário pra poder dormir, sem horário pra poder ir pra casa, sem horário pra poder comer, não sei o que. Às vezes nem pagando por esses períodos. Então é isso que a gente fala, períodos de crunch. Então, vão ter esses períodos, ou não, depende da empresa onde você vai. Muitas empresas não têm, inclusive o Thomas estava falando comigo da Chucklefish. E eles deixaram bem claro, assim, tipo, a gente não tem crunch. Então, isso é uma coisa bem legal que várias empresas estão adotando hoje em dia. Inclusive, a Shauna Pitt também não faz isso. Porque é desumano. É desumano e antiético. Então, pode ser que tenha. Você provavelmente vai ter um contrato de exclusividade, onde você vai poder trabalhar para aquela empresa e apenas para aquela empresa. Tem algumas empresas que são diferentes, por exemplo, você pode pegar até, sei lá, se é uma empresa mobile, você conversar comigo, você pode pegar alguns jogos que são para PS4, ou sei lá, qualquer coisa assim, porque aí você não vai estar competindo direito comigo. Ou, se você entrou na empresa e já estava trabalhando no jogo antes, pode continuar nesse jogo. Depende da empresa, mas normalmente tem contrato de exclusividade. E você vai fazer uma parte de uma empresa. Isso pode ser ruim, isso pode ser bom, não sei. Você pode conhecer pessoas novas, tá trabalhando com outras pessoas ali, mas ao mesmo tempo você vai ter uma pessoa acima de você que vai ser o chefe, que vai ser todas as coisas. Então, Dani, qual você acha que é a melhor? Eu não acho que tem melhor nem pior, eu acho que são duas vagas bem diferentes que dependem apenas de preferência mesmo. Então, se você gosta de ser freelancer, seja um ótimo freelancer. Se você gosta de ter uma vaga em house, seja uma ótima pessoa de vaga em house. Então, eu acho que independente disso, eu acho que é muito mais questão do que você gostaria de ter na sua vida. E você pode ser freelancer numa hora, pode trabalhar numa empresa na outra, e depois mudar, e depois desmudar, enfim. Não é uma questão do tipo assim, sei lá,
classe do RPG, sabe? Você tem que ser mago do fogo ou mago do gelo. Não. Você pode escolher, pode mudar de ideia, pode fazer o que você quiser. E, pra finalizar a nossa aula de hoje e pra começar a finalizar o workshop, uma coisa que é muito importante, que eu gostaria que vocês lembrassem. O Thomas me disse que é cringe. Mas eu vou falar. Eu acho que às vezes a gente esquece o nosso trabalho de sound design e nós realmente somos contadores de história. A gente decide como que vai ser a experiência do jogador e como essa pessoa vai estar passando por aquele jogo. Então é muito importante saber a intenção do animador. Se você não sabe, pergunte para o animador, converse com a pessoa que está animando. É muito importante isso. É bem legal que a gente esteja em contato com a pessoa e não seja do tipo assim, recebi o briefing, fiz aqui, entreguei, tchau, vai implementar desse jeito e não sei o quê. Eu acho sempre legal quando você tem uma interação com as outras pessoas do time também, se possível, pra você entender mais ou menos o que elas quiseram com aquilo, qual a coisa que você pode passar com isso. Saber o que você quer que a pessoa que tá jogando sinta, qual será a experiência dessa pessoa no jogo. Então, eu quero que ela sinta que ela está em um mundo mágico, eu quero que ela sinta uma imersão absurda, que tenha tanto terror que não sei o quê. Ou eu quero que essa hora seja uma coisa muito leve, ou essa hora seja uma coisa pesada, com clímax e tudo mais. Então, pense nisso, né? Pensa como que você vai contar essa história como sound designer para as outras pessoas. E a sua intenção e trabalho como sound designer do jogo mesmo. O que você quer ali? O que você quer passar para as pessoas, né? Qual a sua intenção final? Qual a sua intenção principal para as coisas? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes é uma coisa que no dia a dia, e ali você fazendo vários efeitos sonoros e tudo mais, às vezes pode passar, mas no final é isso. A gente tá construindo pequenas pecinhas pra contar uma história inteira. Então, eu acho uma coisa extremamente bonita. Eu não acho cringe, eu acho bonito. E eu espero que vocês se sintam contadores de história também, porque eu acho que essa é uma coisa muito legal quando alguém chega pra você e fala, cara, eu adorei os sons que você fez naquele jogo, cara, muito bom, aqueles sons me marcaram, ou o som do não sei o que, nossa, ótimo. Eu acho uma das melhores sensações do mundo, assim. E é assim que a gente fica com o dia de hoje, gente. Vou colocar aqui de novo onde vocês podem me achar. No Instagram, no Twitter e aqui na Twitch. É tudo Dani Serrano, com no final. E o meu site é www.daniserrano.com. Eu queria agradecer vocês. Essa foi a última aula do workshop. Amanhã a gente vai ter um papo com o Maurício. Ele passou muito rápido e ao mesmo tempo foi muita informação. Foi muito cansativo, mas foi ótimo, foi muito legal. Eu fico muito feliz que eu tomei essa decisão de poder dar de volta à minha comunidade o tanto que eu aprendi e o tanto que outras pessoas fizeram por mim e me ensinaram também. Então, eu fico muito feliz, eu espero que tenha sido útil pra vocês, eu espero que vocês tenham curtido isso tanto quanto eu. Mais uma vez, vai ficar tudo salvo. Os VODs estão salvos aqui na Twitch ainda. Eu vou começar a subir eles pro YouTube. Eu não subi ainda porque eu estou extremamente cansada. Mas eu vou começar a subir eles no YouTube e eu vou avisar no Instagram quando eles estiverem todos subidinhos lá no YouTube. E não vai sair do ar nunca. Vai ficar ad eterno lá. Então vocês podem ver o quanto vocês quiserem. Se vocês quiserem ver daqui a 2 anos de novo. Se vocês quiserem passar pra mãe de vocês, enfim. Independente disso, e se vocês quiserem depois refazer o exercício, ou fazer o exercício se vocês não fizeram, ou fazer o exercício com outro jogo, ou sei lá, só manda mensagem pra mim. O Taneco já se disponibilizou também. O Maurício falou várias vezes, vocês podem falar com ele também. Então eu acho bem interessante. Eu acho que o mercado de sound design aqui no Brasil tá crescendo cada vez mais, o que eu acho ótimo. E isso é muito legal de ver, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer um pouco mais pra sermos lembrados e pra nossa comunidade e tudo mais. E é por isso que eu decidi fazer esse workshop. Eu espero que vocês tenham gostado demais. O Thomas falou que pode falar também, então enche um saco do Thomas também. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Amanhã, lembrando, mais uma vez, amanhã, às 19 horas. Tem um papo com o Maurício às 7 da noite. E a gente vai falar sobre várias coisas de sound design, sobre mercado, sobre carreira, sobre um monte de coisa. Então,
venham amanhã. Essa vai ser a nossa finalização oficial do workshop oficial. E vai ser muito legal, porque o Maurício é uma pessoa que sabe muito e tem muito a ensinar. E ele é muito pistola, então é sempre muito engraçado conversar com o Maurício. E vai ser muito engraçado ver também. Então, venham amanhã, vai ser muito legal. Dito isso, gente, esse foi o nosso workshop. Deixa eu passar aqui. Inclusive... É muito interessante mesmo. Eu falo aqui, inclusive, para as pessoas que depois vão ver isso aqui no YouTube. A gente tem um server, que é o servidor do Itmix, servidor do Discord, que lá a gente fala sobre desenvolvimento do jogo, a gente fala sobre áudio, a gente fala sobre música, a gente fala sobre todas essas coisas, e sobre memes, e sobre cultura, e sobre um monte de coisa. E é um servidor muito respeitoso, a gente tá sempre fazendo o possível para todo mundo ser extremamente respeitoso, senão toma ban. Então, eu convido vocês para o servidor do Itmix. Se vocês estiverem no YouTube, vai estar aqui embaixo, na descrição, o link. E é verdade isso, o Maurício falou, gente, mandem as perguntas. Mandem perguntas. Temos poucas perguntas. Mandem perguntas. Quando vocês podem perguntar pro Maurício as coisas? Sempre. Eu sei. Quando vocês podem perguntar pra mim? Sempre também, porque eu vou responder. Mas mandem dessa vez pra gente ficar feliz. Gente, de onde vem? Para onde vão? Sound designers e onde habitam? É isso, gente. É exatamente isso. Então, eu vejo vocês amanhã pra gente finalizar oficialmente o nosso workshop às 7 da noite. O Maurício me diz que ele vai estar ali com um copo de vinho. O Maurício diz que já preparou o copo de vinho. Pra ele vai ser o quê? 3 da tarde. O Maurício vai começar a beber às 3 da tarde, um copo de vinho. Ele falou comigo, ele garantiu, então já Minha pergunta é... podem esperar. 99? 999? Então, vai ser perfeito. A gente vai começar amanhã, gente. Um ótimo fim de noite pra vocês, uma ótima quinta-feira. Eu espero que amanhã vocês tenham uma ótima sexta-feira também. E a gente se vê amanhã às 7. Beijo, galera. Mandem as perguntas lá no Instagram. Beijo, beijo. Tchau, tchau.